Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda-feira e eu estou agora indo lá na praça com o Roberto. E hoje é um dia meio difícil para mim, gente, porque hoje é aniversário do Roberto e eu tenho que fazer tudo escondida dele, sendo que ele fica praticamente o dia inteiro comigo, que ele é aposentado já, né, gente? Então é um desafio e eu conto com vocês. Vamos embora? Bom, gente, chegamos aqui na praça. Roberto está aquecendo para começar o exercício dele, alongando. Roberto foi professor de karatê, gente, na juventude dele. Agora se prepara. Ele era o mestre Tanaka. Mas aí parou, né, gente? A vida levou para outro lado, foi trabalhar em rádio. E vida que seguiu, se aposentou como radialista. Começou o exercício. E aí, né, gente, enquanto ele tá lá fazendo os exercícios dele, eu tô aqui deixa eu abrir para clarear um pouco mais, né? Eu estou aqui, que eu sempre acompanho ele para ele gosta, ele que pede, né? E para mim é um prazer, né, acompanhar. E o que acontece? Às vezes a gente faz planos, eu acho que quando ele era um professor de karatê muito conhecido na época lá no Rio de Janeiro, né? Ele não imaginou que ele fosse ser radialista e que fosse viajar tanto como nós já viajamos como radialistas, né? E que depois fosse continuar viajando devido à profissão do meu filho, né? Ser militar, solteiro desde quando se formou, ele era novinho, Matheus, e ele preferiu que nós viajássemos com ele ao invés dele morar com amigos, né? E por isso que vocês veem assim, nosso filho, o Matheus, tem 32, Rafael tem 27. Por que que eles moram todos juntos? Porque, engraçado, gente, eu acho que, pelo menos eu, com meus pais lá, nós éramos 9 filhos. E não tinha essa de idade, não. Se o filho quisesse morar com os pais, o tempo todo morava, gente. Hoje em dia já teve gente, mas seu filho tem que seguir o caminho dele, seus filhos têm que seguir o caminho deles. Eu não atrapalho a vida deles, né? Eu não atrapalho, entendeu? Eu moro com eles. Se eles não tivessem satisfeitos, eles iam tomar o rumo deles, entendeu? Também não sou mãe de ficar prendendo. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa que eu posso falar, que eu posso ajudar, daí eu falo, como mãe, como toda mãe, morando junto ou não. Mas tem gente que é um absurdo, entendeu? Eu não acho um absurdo, eu acho muito bacana a família ser unida, entendeu? E se porventura tiver que acontecer, vai acontecer na hora que Deus quiser. Claro, vai acontecer, né? Mas vai acontecer quando Deus quiser, não é com o incômodo das pessoas, né? E aqui no Sul eu vejo muito, as famílias são assim, bem unidas, moram juntos, parece bem com a gente, sabe? Parece com a gente, porque na minha mãe era assim, na minha sogra era assim, e eu cresci assim, vendo famílias unidas, né? Aí quando chegou em Roraima, que eu morei em Roraima, eu vi muito isso também, as famílias são muito unidas, domingo tá todo mundo junto, fazendo passeio junto, almoçando junto, mesmo que não more mais na mesma casa, gente. Então, o que que acontece? Eu acho normal, só que para algumas pessoas parece que incomodou, sabe? E começaram a dizer uma vez, você tem que deixar seu filho livre, não sei o quê. Gente, se eles quisessem já seguir o caminho deles, eles iam arrumar uma maneira, entendeu? Eu já falei, filho, vai casar? Não, a gente não vai ficar próximo. Tanto é que da outra vez ele ia casar, eu queria voltar para o Rio. Só que aí ele não deixou, né? Não queria deixar, ficou preocupado. Aí ele achou que eu estava chateada porque ele ia casar, mas não era. Eu queria deixar ele viver a vida dele com a esposa dele, né? Para não parecer aquela sogra chata que tá ali em cima.
Mas acabou que não era hora ainda, acabou não casando. Ah, e vida que segue. Mas é normal aqui no Sul, as famílias são bem unidas mesmo, né? E, claro, não todas, mas a sua maioria, né? Eles têm esse carinho de... Parece que o filho não cresce para as mães, né? Nunca o filho cresce. E família é muito bom, tá? E eu falo para os meus filhos, eu quero que vocês casem, que vocês tenham a família de vocês, que vocês tenham a vida de vocês. Eu e teu pai, a gente vai continuar a nossa vida, né? Mas eu acho que hoje, o que acontece? Hoje eu acho que o Matheus é meio nosso paizão, sabe? Mais o Matheus, o Rafael toma conta da gente, mas o Matheus é mais nosso pai. Qualquer coisa que o Rafael veja fora do controle, Matheus, olha, né? Conversa, eu acho que entre eles conversam. E eu acho isso bacana porque os irmãos também são bem unidos, sabe? Eles são unidos. E esse é o motivo que me trouxe a morar aqui no Sul, gente. Esse é o motivo que me trouxe a morar aqui no Sul. E eu gostei do lugar que nós gostamos. Achei muito bacana, sabe? E é por isso que muita gente vê a gente morando junto, né? Eu moro na Vila Militar junto com o Matheus. Ele tem direito porque nós somos como dependente dele. Se não tivesse dependente, não poderia morar, né, no condomínio da Vila Militar. E é uma coisa que nos ajuda, porque um aluguel hoje é bem caro, né? Um aluguel é muito caro. Quando nós chegamos aqui, nós pagávamos de aluguel 2.100. Era um aperto danado, gente, porque olha só, R$ 2.100, fora água, fora luz, né? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E aí, o que acontece? Deus abençoou e eu orei muito, gente. Eu ia caminhar ali em volta do condomínio e eu orando a Deus para Deus abrir as portas e conseguir uma casa ali dentro, né? E diziam que era o condomínio mais difícil de se conseguir para morar. E o que aconteceu? Deus abriu as portas e nós conseguimos a casa, ainda pudemos ir olhar as que estavam vazias para ver qual nós íamos querer. Então Deus é maravilhoso, é assim que Deus trabalha, né? E com essa nós estamos tendo uma economia bem boa, né? Porque aluguel está muito caro. O aluguel aqui, olha, essa primeira que eu aluguei quando nós viemos, nós pagávamos 1.400. Aí depois nós mudamos para essa outra que era 2.000. Não, mudamos para um apartamento que era, eu acho que era R$ 1.000, 1.100. Era pequeno e ele pegava muita umidade no frio, né? Aí depois nós moramos nessa outra, que é uma casa antiga, com piscina, com um fogão a lenha, que é um fogão que ele tem aquele processo de caldeira, né? Que ele esquenta a água na casa toda, mas haja lenha, né? Mas aí começou a dar problema e era muito grande a casa, era R$ 2.100 o aluguel, tem piscina, só que eu não usava piscina, e aí começou, sabe o que? O Roberto, quando ele vê que tem alguma coisa que tem que tratar, aí cuidar, ele cuida mesmo como se fosse dele, né? Porque enquanto a gente mora, a gente tem que preservar o local. E começou a gastar muito dinheiro com aqueles produtos para piscina, né? Conservar a piscina. E, gente, era muito caro mesmo. Aí tinha o aluguel, aí a luz, a água. E uma vez deu um vazamento lá perto da churrasqueira, que era num quintal. Se vocês verem os primeiros vídeos, é nessa casa, um dos primeiros vídeos, né? É também nessa casa. E era bem lá nos fundos do quintal. Deu um vazamento que nós não vimos, porque era por trás da parede, né? E a conta d'água chegou a 2.000 e poucos reais. Foi uma guerra
para eu provar, eu tive que esperar, né, a companhia vir, olhar. Aí, o que que aconteceu? Diminuiu, mas diminuiu naquele mês para 800 e poucos reais. Eu achei um absurdo, mas nós tivemos que pagar. Como era imobiliária, a imobiliária, se não me falha a memória, descontou metade do valor que nós pagamos, né, dessa água. Mas mesmo assim, nós não gastávamos 400 reais de água, né, gente? E a nossa caminhada tem sido essa, mas sempre entregando tudo nas mãos de Deus e pedindo para Deus abençoar, para Deus guiar nossos passos. E não vou enganar vocês não, gente. O Mateus, ele é um filho muito bom, um filho abençoado. Rafael também, né? E nós temos sempre que orar pela nossa família, pelos nossos filhos. Mas só que isso é coisa que às vezes incomoda certas pessoas, né? A nossa união, o Mateus me tratar como ele me trata muito bem, Rafael também, né? E isso às vezes incomoda as pessoas. Mas eu dou glórias a Deus pela família que eu tenho e que Deus abençoe a família de vocês também. Enquanto ele está ali, né, fazendo o exercício, aí eu tô papeando um pouquinho com vocês, né? Bate-papo, para vocês saberem um pouco mais, né? E sempre, tem muitos anos também que eu trabalho com confeitaria e com salgado, né? Só que aí agora eu reduzi um pouco porque quando tu chega num lugar, a tradição do lugar às vezes, ela te impede de você continuar teu ritmo como era antes, né? Tá muito claro aqui, por isso que eu vou botar o óculos. Ela te impede, porque a tradição deles aqui é a tradição italiana. Aqui eles têm muita tradição assim de pão com linguiça, tem o panko, né? Panko, acho que é panko, que é tipo um cachorro quente, sabe? Com muito molho e leva até a salsa, a cebolinha, né? Já comi, é muito bom. Mas é a tradição deles. Então, geralmente, quando a gente faz encomenda, bolo, salgado, é para eles também, né? Descendentes de italiano. Mas só que, por exemplo, se você faz alguma coisa que leva a azeitona, não é todo mundo que come. E eu não sabia disso. Eu gosto muito de temperar meus salgados, botar azeitona e tal, né? E acho que são os russos que não comem, porque aqui tem várias. Tem italiano, tem russo, tem até francês, gente, por aqui, mas é mais lá para a quarta colônia, né? Quarta colônia italiana, tem francês, tudo misturado. E escocês, né? Então, o que acontece? O nosso gosto, o nosso tempero, não é a mesma coisa. Aí o que a gente tem que fazer? Se adaptar, né? Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que procurar fazer da maneira que eles gostam. E é isso que eu tenho feito, assim que as pessoas vão acostumando. Mas algumas coisas também que eu faço, eles aprendem a gostar, né? É diferente. E quando eu vou ao centro de Santa Maria, tem uma massa podre lá. Não, não é massa podre. Tem uma empada que não é de massa podre. Ela é uma massa bem massinha, sabe? E tipo de salgado assado mesmo. E aí o que acontece? Ela é uma massa bem agridoce, uma massa com açúcar. E aí quando eu vou fazer, gente, até pizza de sardinha em casa, eu já coloco um pouquinho do açúcar para ficar aquela massa agridoce, entendeu? E a gente pega, né, um costume. Eu gostei da massa assim com uma leve adição de açúcar, né? Embora eu não esteja comendo açúcar, eu não estou fazendo uso do açúcar, estou emagrecendo assim, né? Mas final de semana, se eu for fazer uma pizza de sardinha, um outro salgado, eu já acostumei a botar um pouquinho do açúcar, né? E é um costume deles que eu adotei. Eu gostei,
sabe? Eu gostei. Eu sempre gostei de coisas agridoces, né? E é isso. E vamos continuar esperando o Roberto. Daqui a pouco eu vou fechar o vídeo. E você aí, você já provou o salgado assim? Que ele tem uma pequena adição de açúcar? Eu acho muito gostoso. Eu gosto de tudo assim, gente. Romeu e Julieta, sabe? Eu gosto assim porque eu gosto daquela brincadeira do doce com salgado. Vocês gostam? Ah, eu amo. Eu gosto. Eu gosto de passas no arroz. Eu cresci comendo passas no arroz. Meu pai tinha um lugar que meu pai fazia pintura, que meu pai era pintor, né? E tinha uma senhora lá em Copacabana, meu pai me levava para lá, e aí ela fazia almoço, aí eu ficava lá, almoçava com ela, e ela botava passas no arroz, então eu cresci comendo passas no arroz. Nós chamávamos ela carinhosamente de vovó branca, né? Ela era bem branquinha a pele dela, bem alvazinha, e o cabelo bem branquinho, que ela já tinha uma certa idade, não era tão, mas ela deixava o cabelo branco, né? E nós tínhamos um carinho, aí meu pai, acho que ela pedia para o meu pai nos levar. Aí ia, ou ia só eu, ou íamos eu e uma outra irmã, eu e mais uma irmã. E aí almoçávamos lá com ela, vovó branca. Era muito legal, gente, muito legal. E eu acho que foi assim que eu, comendo assim, né, que eu aprendi a gostar do agridoce, né? Roberto já está acho que no terceiro aparelho. Vamos aguardando, gente. Enquanto isso, eu vou meditar na palavra e já volto com vocês, tá? Bom, gente, já chegamos aqui em casa, né? E agora eu tenho algumas coisas para fazer, como é início do mês, tem que ir também no mercado. E hoje está corrido para mim, que como eu falei para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um bolinho, né? E se eu fizer, eu vou estar mostrando para vocês aqui no canal. Esse é o vlog da manhã. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Segunda-feira, né? Tudo começando, colocando tudo no lugar de novo. Mês de novembro chegou, né, gente? Que seja um mês abençoado para todos nós. Que Deus possa nos ajudar a continuar, prosseguir, né? E vida que segue, como eu sempre falo, eu fico por aqui e depois teremos outros vídeos, lives, e também estarei indo nas lives, nos vídeos dos amigos, youtubers. E deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe um papo sério, né? Que é esse papo de família. Então, gente, muito obrigada por me acompanharem até aqui. Fiquem com Deus e uma ótima semana para vocês, tá bom? Um beijo no coração. Tchau.